Esse é o vídeo de suporte 2 de 2 relativo à aula 6, aldeídos e cetonas, parte 2, da apostila de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Vamos falar um pouco, antes de começar essa parte 2 da aula, pessoal, sobre compostos organolítio. Compostos organolítio são compostos que têm um carbono unido por uma ligação química com um átomo de lítio. Essa é uma ligação iônica. Muitos livros vão representar assim, com um traço, mas aqui o átomo de carbono está sustentando uma carga negativa, a carga negativa do par de elétrons desta ligação. E o lítio está com uma carga positiva, na forma Li+. Então, esse tipo de composto aqui, compostos organolítios, são uma classe de compostos que são bases extremamente fortes. Elas são capazes de remover hidrogênio de uma grande variedade de compostos químicos. Inclusive, esse tipo de substância, substâncias organolítio, elas têm que ser manipuladas no laboratório com muito cuidado. Por que muito cuidado? Olha um vídeo aí mostrando o que acontece se você esguincha uma solução contendo um composto organolítio. O que acontece é que espontaneamente, instantaneamente, essa solução se inflama, ela incendeia, estão vendo aí? Normalmente, esses compostos organolítio vêm dissolvido num solvente apolar, por exemplo, hexano, heptano, tolueno. O que ocorre, pessoal, nesse caso aqui, por que incendeia, por que se inflama assim com essa facilidade? Parte da explicação é porque esse tipo de composto é uma base tão forte que eles removem os hidrogênios das moléculas de água que estão presentes no ar. E essa reação é uma reação tão exotérmica, mas tão exotérmica, que ela já atinge a energia necessária para começar a combustão do próprio solvente. Então acaba acontecendo isso que vocês estão vendo aí. Trabalhar com composto organolítio no laboratório tem que ser feito com muito cuidado. Por que eu mostrei para vocês esses compostos organolíticos? Porque eles são utilizados para fazer o que a gente chama de adição de lítios, uma reação que foi desenvolvida por esse químico alemão aqui, o Georg Wittig. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1979. Essa reação que ele desenvolveu é uma das reações mais importantes na área de química orgânica para fabricar ligações duplas, na verdade, ao que se sabe, alguns livros dizem que é o mais importante método para preparar alcenos. Bom, que reação tão fantástica é essa que mereceu tanto destaque assim? Vamos relembrar um pouco do que a gente viu até agora. Nós vimos que compostos carbonílicos, o carbono da carbonila, ele recebe ataques nucleofílicos. A gente viu primeiro reação com hidreto atacando o composto carbonílico, o carbono da carbonila, para formar lá álcoois secundários, álcoois primários. Depois nós vimos que o composto carbonílico ele também pode reagir com água para formar hidrato. Nós até estudamos quem é mais reativo, quem é menos reativo. Depois nós vimos que o carbono da carbonila também pode sofrer reação com álcool para formar os cetais e os acetais. Aí, já na aula 6, nós agora vimos que compostos carbonílicos reagem também com aminas primárias da origem imina, secundária da origem enamina. Mas tudo isso, estão vendo? Hidreto, água, álcool, amina primária, amina secundária são substâncias com pares de elétrons livres. E esse par de elétron livre ele acopla ao átomo de carbono da carbonila. Então nós já vimos com oxigênio e com nitrogênio. Dá para acoplar carbono ao carbono da carbonila? Dá sim, é exatamente isso que a adição de lítio faz. Olha isso daqui, pessoal. Quando você mistura um aldeído ou uma cetona em contato com o ilídio de fósforo, que é esse reagente que foi preparado por esse químico alemão aqui, olha a estrutura que esse negócio tem. É um carbono com um par de elétrons livres, uma carga negativa nesse carbono, unido ao que quer que seja, uma cadeia carbônica aqui, uma cadeia carbônica aqui, e esse carbono está unido a um átomo de fósforo que está ligado a 3 anéis aromáticos. Esse pH vem de fenil, como eu descrevi aqui embaixo. Eu não quis desenhar aqui os 3 anéis aromáticos para não ocupar muito espaço do slide. Então, esse reagente, o ilídio de fósforo, que tem um carbânion, uma carga negativa no carbono, quando ele se encontra com um composto carbonílico de aldeído e cetona, não importa qual grupo R que está aqui em cima e aqui embaixo. Olha o que acaba acontecendo. Esse carbono azul é esse carbono aqui.
Esse carbono vermelho é o carbono da carbonila. Eles terminam formando uma ligação dupla carbono-carbono. Ao mesmo tempo que esse grupo fósforo unido a 3 anéis aromáticos, está aqui. O fósforo termina conectado por uma ligação dupla com o átomo de oxigênio que veio da carbonila. Dá uma olhada no padrão, ó. Esses dois terminam juntos, fazendo uma ligação dupla. O fósforo termina acoplado ao oxigênio por uma ligação dupla. E o carbono do ilídio de fósforo termina acoplado ao carbono da carbonila por uma ligação dupla também. Essa reação é muito boa, é um método de síntese muito utilizado pelos químicos orgânicos, porque ela permite você obter um alceno sem dúvida de onde vai aparecer a ligação dupla. Nós vimos que dá para fazer ligações duplas através das reações de eliminação. Mas vocês viram lá na aula 1 e 2 o tanto de particularidades que essas reações têm. A dupla ligação pode ser formada para dar origem ao seno mais substituído, ou você pode manipular para dar origem ao seno menos substituído. Se passar por um carbocátio, esse carbocátio pode se rearranjar. Então tem muitas possibilidades de formação de duplas em locais diferentes. Aqui não. Esse método não deixa dúvida sobre qual vai ser a posição da dupla. A dupla vai ser formada entre esse carbono negativo e esse carbono positivo da carbonila de aldeído e cetona. Por isso que esse é um método particularmente tão importante para fabricar alcenos no laboratório. Olha exemplo de síntese industrial utilizando essa síntese que você acabou de ver. Então, isso aqui de novo é um ilídio de fósforo, ou fosforano. Ó. Dá uma olhada aqui, um carbono com um par de elétrons livre, portanto uma carga negativa, unido a um átomo de fósforo que está conectado a 3 anéis aromáticos, que também podem ser representados de maneira simplificada assim, C6H5. Aqui, ó, embaixo, eu estou vendo um átomo de hidrogênio conectado a esse carbono do carbânion e aqui em cima um anel aromático. Repara o padrão de novo, pessoal. Está aqui a carbonila, para cima o hidrogênio, para baixo essa cadeia carbônica. Olha o que acaba acontecendo. Esse carbono acaba formando a dupla com esse. Estão vendo? Já o átomo de fósforo acaba formando uma dupla com o átomo de oxigênio, para dar origem a um composto, que é o subproduto, chamado de óxido de trifenilfosfina. Normalmente, dependendo do solvente que essa reação é feita, ele cristaliza, ele precipita e você pode remover isso por simplesmente filtração. A naftifina, que é o produto dessa reação, é um medicamento, é um fármaco. Ele é utilizado aí como antifúngico. Outro exemplo, ó, mais uma vez, outra síntese industrial. Está aqui ó, a carbonila de cetona, conectada ao anel aromático em cima ou embaixo. De novo o carbânion, um carbono com uma carga negativa, unido a um átomo de fósforo e 3 anéis aromáticos. Embaixo um grupo CH3 e em cima um CH2 com um nitrogênio, aqui formando um sistema cíclico. Mesma história, pessoal. Esse carbono termina acoplado com esse para formar uma ligação dupla. O que veio aqui no reagente, ó, termina aqui no produto. O que veio aqui no reagente termina aqui no produto. Estão vendo o padrão bem claro? O oxigênio termina acoplado ao fósforo para dar origem ao óxido de trifenilfosfina. Esse produto, a triprolidina, é um medicamento, é utilizado no tratamento de conjuntivite, rinite e urticária. Agora, como que eu preparo o ilídio de fósforo? Então, vocês já viram que é o ilídio de fósforo que é o grande segredo dessa reação. É ele que faz aparecer a ligação dupla, é ele que se acopla ao carbono do composto carbonílico para formar o alceno. Para preparar o ilídio, a gente precisa desses reagentes. O primeiro deles é esse aqui, a trifenilfosfina, que é esse pozinho branco que você está vendo aqui. Ó. A trifenilfosfina, pessoal, é um átomo de fósforo unido a 3 anéis aromáticos e ela tem um par de elétrons livre, carga negativa que pode atuar como nucleófilo. Você vai precisar também de um composto organolítio, que é o que eu acabei de mostrar para vocês no começo da aula. Lembra? É aquele composto que é perigoso, extremamente inflamável, tem que ser trabalhado com muito cuidado em laboratório. E vai precisar também de um haleto de alquila. Por exemplo, aqui, ó, esse é o brometo de butila, ou se não, um cloreto de benzilas. Que são só 2 exemplos dos muitos que podem ser utilizados. A única restrição é que ele tem que ser um haleto de alquila primário ou secundário, você já vai entender por quê. Nesse caso aqui a gente está mostrando 2 haletos de alquila primários. Então como que se prepara esse líquido?
Primeira coisa, pessoal, a gente vai misturar a trifenilfosfina mais um haleto orgânico dentro de um mesmo frasco de reação. Quando você misturar a trifenilfosfina e um haleto orgânico, no máximo um haleto orgânico secundário, essa ligação é polarizada na direção do átomo de cloro. Então, aqui é um foco de carga positiva. Foco de carga positiva vai atrair o foco de carga negativa, o par de elétrons livre do átomo de fósforo. O que vai acontecer é que esse par de elétrons vai promover uma substituição nucleofílica SN2 para formar uma ligação fósforo-carbono, ao mesmo tempo que o cloro se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado a esse átomo de carbono. Essa ligação se rompeu e o cloro levou embora esse par de elétrons que mantinha ele ligado aqui. Isso é uma SN2. Então, está aí parte da explicação do porquê eu preciso de, no máximo, haleto de alquila secundário. Pessoal, aqui agora, ó, o átomo de fósforo está fazendo, então, a sua quarta ligação aqui com o átomo de carbono e adquiriu, então, uma carga formal positiva. Ele está com a carga formal positiva. Numa próxima etapa, se você adicionar uma base muito forte, o que nós sabemos é que uma base muito poderosa como o fenil-lítio, ela é capaz de remover esse hidrogênio que sobrou conectado ao carbono que está ligado ao átomo de fósforo. Isso aqui acaba acontecendo. Ó. A base captura esse hidrogênio que resta aqui nesse carbono, formando o carbânion vizinho ao átomo de fósforo, para dar origem à molécula de benzeno neutro e o ilídio de fósforo, que é o reagente que nós acabamos de ver, que é o que eu preciso para formar os alcenos no laboratório. A explicação do porquê isso acontece, pessoal, por que esse hidrogênio agora seria ácido para ser removido por essa base, é o fato desse átomo de fósforo estar com carga positiva. Essa carga positiva, vizinha ao átomo de carbono, ajuda a estabilizar essa carga negativa que nós estamos vendo aqui. Em química orgânica mais avançada, a gente vê que tem até um nome para isso. Isso é efeito de campo, mas você não tem que ficar tão preocupado com isso agora. Outro fator que ajuda a estabilizar é que o átomo de fósforo é um átomo que tem orbitais d. Ele pode acomodar mais elétrons do que 8 elétrons na sua camada de valência, como é o caso aqui nessa situação. Então, esse par de elétrons pode vir para cá e formar uma dupla, dando origem a um composto neutro. Essa dupla pode, então, se desfazer e o carbânion pode voltar a ser formado. Isso aqui pode formar e desformar uma ligação dupla. Então, isso explica por que isso é possível de ser formado no laboratório. Por que eu consigo obter um ilídio de fósforo no laboratório. Embora isso daqui, então, seja possível, formar aqui uma ligação dupla, ó, o átomo de fósforo possa expandir sua camada de valência para acomodar mais um par de elétrons, o que ajuda a estabilizar, cálculos teóricos têm mostrado que, na verdade, a estrutura prefere ficar desse jeito aqui, na forma de carbânion, e aqui o átomo de fósforo com uma carga positiva. Bom, e agora que eu formei, então, o ilídio, o que acontece na próxima etapa? Dentro do mesmo frasco de reação agora, que está formado o seu ilídio, agora você vai adicionar aqui dentro, lentamente, dentro do mesmo frasco de reação, você vai adicionar um composto carbonílico. Olha a carga negativa em cima desse átomo de carbono. O seu composto carbonílico aqui é uma carga positiva, como você já sabe, esse carbono é eletrofílico, porque está ligado a um átomo de oxigênio que polariza a ligação carbono-oxigênio. E essa dupla é uma ligação fácil de se romper. Duplas ligações são mais fáceis de se romper do que simples ligações. Nós já sabemos, já conversamos sobre isso. Então, essa carga negativa vai atrair essa carga positiva e quando eles chegarem suficientemente próximo, carbono vai se unir a carbono, uma ligação muito forte, elementos, mesmo período, é o mesmo elemento, é o mesmo átomo. Então, o que acaba acontecendo é que esse par de elétrons é utilizado para formar uma ligação simples carbono-carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e é acomodada pelo átomo de oxigênio, formando aqui um intermediário que sustenta simultaneamente uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva no átomo de fósforo. Esse daqui é um intermediário que é chamado de betaína, simultaneamente essa carga negativa no oxigênio e uma carga positiva no fósforo. Na próxima etapa, nós já conversamos que o oxigênio se une com fósforo relativamente rápido no laboratório, porque essa é uma ligação que tem uma alta energia de ligação.
Nós vimos isso algumas aulas atrás. Olha o que eu tenho aqui de frente um para o outro. Um átomo de oxigênio de frente para um átomo de fósforo. Carga negativa, carga positiva, e esse átomo ainda pode acomodar mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Então ele pode muito facilmente acomodar o par de elétrons do átomo de oxigênio para formar uma ligação química. Então, esse oxigênio se acopla ao átomo de fósforo para dar origem a esse intermediário cíclico, que é chamado de oxafosfetano, que tem essa estrutura. O átomo de carbono do carbônio se uniu ao carbono da carbonila e o oxigênio acabou se unindo ao átomo de fósforo. Só que agora esse intermediário é muito instável, porque ele tem um sistema cíclico contendo 4 átomos, e aqui os ângulos de ligação não são exatamente os ângulos de ligações mais confortáveis. O que vai governar então a reação acontecer na próxima etapa é o seguinte: uma ligação dupla oxigênio-fósforo também é uma ligação muito forte. O que acaba acontecendo é que o sistema se reorganiza. Essa ligação, esse par de elétrons, acaba migrando nessa direção para formar uma dupla oxigênio-fósforo. Essa segunda ligação aqui é o par de elétrons que mantinha o oxigênio conectado ao carbono. Ele migra para cá e forma uma ligação dupla. Na hora que esse par de elétrons vem para cá para formar uma ligação dupla, essa ligação, o par de elétrons dessa ligação se rompe e já migra nessa direção para formar uma ligação dupla carbono-carbono, e essa molécula se abre no meio, esse intermediário se abre no meio, exatamente aqui nessa parte. Ó. Essa ligação é muito forte, uma dupla ligação oxigênio-fósforo é muito forte, é isso que governa essa reação acontecer e produz o óxido de trifenilfosfina ao mesmo tempo que produz o alceno. Essa reação ela é muito prática, ela pode ser feita toda dentro do mesmo frasco reacional e ela se processa geralmente em pouco tempo, quando eu comparo com síntese, com outras sínteses aí no laboratório. Vamos olhar o mecanismo animado dessa reação. Então lá dentro do Erlenmeyer, lá dentro do balão volumétrico, essa espécie vai se encontrar com essa. Carga negativa vai atrair carga positiva. Se elas vão se atrair, quando chegarem perto, viu? O par de elétrons do carbânion se acopla ao carbono da carbonila, ao mesmo tempo que a dupla se rompeu e foi na direção do átomo de oxigênio. Numa próxima etapa, o oxigênio se une ao fósforo com uma alta energia de ligação. E o fósforo pode acomodar mais um par de elétrons, ele pode expandir sua camada de valência. Forma-se então o intermediário anterior, que era a betaína, forma agora o intermediário oxafosfetano. Como isso daqui é um intermediário cíclico instável, ângulos de ligações não adequados, essa molécula se parte, esse intermediário se parte no meio, formando uma dupla carbono-carbono e uma dupla oxigênio-fósforo para dar origem ao óxido de trifenilfosfina e o alceno, sem a menor sombra de dúvida de onde vai ser a ligação dupla entre o carbono do carbânio do ilídio e o carbono da carbonila do composto carbonílico que você colocou. Não importa quais são os grupamentos que você trouxe, o alceno que você quiser vai ser sintetizado. Olha exemplos aqui, você vai fazer na sua apostila, vai fazer os exercícios, vai mostrar os mecanismos, mas ó, o ilídio, o que quer que ele traga acoplado ao carbono do carbânio, ele vai acoplar com o carbono da carbonila para dar origem a uma dupla ligação, e eu não vou ter nenhuma sombra de dúvida de onde essa dupla ligação vai aparecer. De novo, esse carbono aqui é o carbono que se acopla ao carbono da carbonila. Aqui eu tinha 2 grupos CH3, o carbono da carbonila continua tendo 2 grupos CH3 e olha o único produto que aparece. Mesma história aqui. Se eu utilizar esse ilídio, ele vai acoplar nesse carbono dessa carbonila do formaldeído. Como aqui eu tinha 2 átomos de hidrogênio, aqui eu termino também com 2 átomos de hidrogênio. Eles podem estar representados ou eles podem não estar representados. Tanto vai fazer. Então essa é uma excelente forma de fazer uma ligação dupla carbono-carbono. E se eu quiser unir um carbono ao carbono da carbonila, mas por uma ligação simples, não por uma ligação dupla, mas por uma ligação simples. Isso também é possível. Essa outra síntese aqui também foi desenvolvida por outro ganhador de prêmio Nobel, a síntese de Grignard. O que esse químico desenvolveu? Ele descobriu que dava para preparar no laboratório um tipo de reagente, que ele chamou de reagente Grignard,
que se adiciona também a compostos carbonílicos, mas ao contrário do ilídio de fósforo, que produz uma dupla ligação, esse produz uma ligação simples. Então, o que é o reagente Grignard? Como que ele é fabricado? Para fazer ele, você vai precisar de um haleto de alquila dissolvido em THF, tetrahidrofurano, um éter cíclico. E aí, pedaços de magnésio metálico vão ser adicionados e vai acontecer uma reação química. O mecanismo que eu vou mostrar agora, você não tem que ficar tão preocupado com ele. Até porque esse mecanismo ele é tema de muita discussão na área de química orgânica, várias propostas existem. Eu vou mostrar uma que é aceita e que está aí em vários livros, mas depois em orgânica avançada você diz que em orgânica avançada você descobre que tem muito mais detalhes. Então, o magnésio metálico, em contato com um haleto de alquila, como por exemplo o clorometano, o que acontece é que o magnésio usa um dos seus elétrons, numa reação radicalar, para quebrar a ligação carbono-cloro, e um dos elétrons do cloro é utilizado para formar uma ligação magnésio-cloro. Sobra um elétron desemparelhado no magnésio e sobra um elétron desemparelhado no carbono. Como esses dois elétrons estão desemparelhados, eles acabam se encontrando para formar uma ligação magnésio-carbono. O que acontece quando você coloca magnésio em contato com haleto de alquila é que o magnésio entra no meio da ligação carbono-haleto. Sempre assim, o magnésio se intromete, vamos dizer assim, no meio da ligação. Aqui eu tinha ligação carbono-cloro. Colocou magnésio, ele entra, ele separa a ligação e entra no meio da ligação carbono-cloro. Pessoal, isso é uma forma de representar o reagente Grignard. Outra forma é representar como isso aqui verdadeiramente está. O magnésio é um metal, o carbono é um ametal. Então, essa é uma ligação que tem um caráter iônico. Mais especificamente, 35% de caráter iônico. Isso quer dizer que o carbono sustenta mais a carga negativa do par de elétrons dessa ligação do que propriamente o átomo de magnésio. Então, o reagente Grignard tem verdadeiramente essa estrutura aqui, onde o carbono tem uma carga negativa, ele é um carbânion. É uma base muito forte. Então, tá vendo? Do mesmo jeito que o ilídio de fósforo é um carbânion, o reagente Grignard também é um carbânion. É um carbono com carga negativa. Mas vamos ver agora por que ele reage diferente do ilídio de fósforo. Como que acontece a reação? Adição de reagente Grignard a compostos carbonílicos. Então, uma vez que você preparou num frasco o reagente Grignard, agora a gente adiciona um composto carbonílico, como por exemplo acetona. Coloquei aqui grupos genéricos, porque não importa qual é a cadeia carbônica que está em volta da carbonila. Pode ser aldeído ou pode ser cetona. Quando o composto carbonílico se encontra com o reagente Grignard, olha aqui, pessoal, carga negativa no átomo de carbono, carga positiva da carbonila. Uma ligação dupla que se rompe facilmente. Olha como é padrão, como de novo é meio repetido. O que vai acontecer é que esse par de elétrons do carbânion vai se acoplar aqui embaixo no carbono da carbonila, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando um alcóxido. Está vendo que é igual à redução de hidreto? Antes nós já vimos que o hidreto também fazia isso, só que aqui terminava o hidrogênio. Agora termina com carbono acoplado ao carbono da carbonila. E não interessa qual é a cadeia carbônica que está aqui no reagente Grignard. Qualquer que seja essa cadeia, vai terminar aqui acoplada também. Como a carga negativa sai daqui e vai para o átomo de oxigênio, esse magnésio metálico positivo acaba vindo aqui interagir, enquanto a reação não termina. Numa última etapa, depois que o íon alcóxido foi formado, agora a gente acidifica o meio, para que o meio ácido coloque um átomo de hidrogênio aqui no alcóxido e forme então o álcool final. Agora com uma nova ligação carbono-carbono aqui, nesse reagente, nesse produto final. O subproduto aqui é um sal básico e o produto principal é esse daqui, esse que nós estamos de olho. Aqui nesse caso o oxigênio vai ficar aqui, ele não pode sair daqui. Não tem nada que justifique a saída dele aqui, igual tinha no caso anterior, quando a gente usava o ilídio de fósforo. Vamos ver alguns modelos. Esse reagente Grignard pode ser preparado a partir de clorobenzeno. Se eu tivesse aqui o benzeno unido a um átomo de cloro, na hora que eu misturo isso com o magnésio metálico, o magnésio entra no meio da ligação carbono-cloro, lembram? E aí acaba formando aqui
esse reagente que é uma base muito forte, um carbânion com carga negativa. Misturou esse reagente com um aldeído, aqui é uma carga positiva. Carga positiva, carga negativa. Eles vão se aproximar, o carbono que está com um par de elétrons livres, esse carbono aqui vai se acoplar ao carbono da carbonila, a dupla se rompe e foi na direção do átomo de oxigênio formando um alcóxido. Numa última etapa, o meio ácido, o que ele faz é protonar o alcóxido para formar o álcool neutro, como você já vem vendo desde as reações de redução de hidreto. Outro exemplo, pessoal, cuidado, quando você tem aqui, se aqui nesse carbono 1 antes tivesse um átomo de cloro, um haleto orgânico, e eu coloco o magnésio, forma um reagente Grignard. Tem aqui uma carga negativa em cima do carbono 1. Esse carbono 1 é que tem o par de elétrons livre. Esse carbono 1 está ligado ao carbono 2, que está ligado ao carbono 3, que tem um grupo metil, que está ligado ao carbono 4. Cuidado que todos esses átomos de carbono têm que estar no produto final. Como assim? Quando esse par de elétrons, então, atacar o carbono da carbonila, é esse carbono 1 que tem o par de elétrons. Que ligação é essa daqui? Entre o carbono 1 e o carbono da carbonila. Ela foi feita com esse par de elétrons livre que está no átomo de carbono 1. Então, o carbono 1 usa esse par de elétrons para formar essa ligação, mas ele vai lá e se acopla ao carbono da carbonila, ainda acoplado ao carbono 2, ao 3, ao 4, e o carbono 3 tem um grupo metil. Todo esse grupo termina acoplado junto para formar esse alcóxido. Quando o carbono 1 usa esse par de elétrons do carbônio para se acoplar aqui, a dupla se rompe, vai na direção do oxigênio e forma um alcóxido. Numa última etapa, o meio ácido vai protonar o alcóxido para produzir o álcool neutro. Você vai aí treinar vários exercícios desse tipo na apostila, lembrando sempre de tomar cuidado com isso. Olhe bem as estruturas dos reagentes, porque elas vão ditar como vai ser a estrutura do seu produto final, do seu álcool final. Então agora você vai terminar de ler a aula 6 da apostila, Aldeídos e Cetonas, parte 2, fazer os demais exercícios que faltam, o exercício 4, 5, 6, e lá no site da biblioteca, o Química Orgânica, volume 2, Solomon, você vai ler o capítulo 16, o item 16.10.